Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de dica, um vídeo pra quem tá começando ou gosta de se maquiar em casa e tal, sobre como montar um kit básico de pincéis bom e barato. Tudo que a gente quer, né? Eu vou apresentar pra vocês 7 pincéis essenciais e vou também falar um pouquinho das marcas mais baratas e que tem qualidade boa, porque não adianta ser marca barata e ser um horror os pincéis, né? Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo hoje, porque a minha câmera tá com bateria fraca. Então... Bom, meninas, eu vou começar pelo pincel de pó, que é o maior pincel, é o pincel mais gordão, assim, ó, tá? Ele tem várias cores e formas diferentes, tá? E eu quero dizer assim pra vocês, o pincel de pó, geralmente, ele é mais caro que os pincéis normais. E então, uma marca que é muito barata e as cerdas são de muito boa qualidade é a Macrylan. Ó, não sei se vai dar pra vocês enxergarem. É a Macrylan. Ela produz pincéis baratos, lindos e muito bem feitos. Então, não solta pelinho nem nada. E esse pincel de pó, eu paguei nele R$ 9,90. Isso foi lá em Santa Maria, na Flor de Lis de Santa Maria, tá? Ele foi R$ 9,90 e para um pincel de pó com a qualidade que ele tem, eu achei que ele foi muito barato, tá? Então, ó, o pincel de pó é um dos pincéis essenciais porque ele aplica muito bem o pó e ele já dá aquela esfumada básica, já vai varrendo o excesso de produto para não ficar com aquele aspecto de massa corrida, né? Então, ele é um dos pincéis essenciais e é essa a dica que eu tenho para dar para vocês. Bom, meninas, vamos agora para os pincéis de blush. Uma coisa assim que eu vou falar pra vocês, que eu vou ser bem sincera. O pincel de blush, ele pode ser usado pra blush e pra contorno, tá? Se você quiser economizar. Que aí evita que você tenha que comprar, sei lá, 2 pincéis diferentes ou até mesmo bem parecidos, tá? O pincel de blush, ele é um pouco menor que o pincel de pó. Ó, ele é desse tamanho. E... assim, eu vou ser bem sincera com vocês. O pincel de blush, ele não precisa ser diferente do pincel de contorno, porque ele tem um tamanho um pouco menor, então ele se adapta fácil a fazer o contorno. Na hora que a gente faz o biquinho, ele se encaixa bem, ó. E ele já dá aquela esfumada boa, porque como ele é um pouquinho maior do que o pincel de contorno, ele já dá aquela esfumada boa e não fica aquela coisa marcada, feia, sabe? Dica de marca barata é a... como é que é o nome da marca? Belize, eu acho que é o nome. Não, não é Belize, é... eu acho que é a Belize, sim. É a Belize, ó, que é esse pincel aqui. Ele não é verde. Eu pintei ele com esmalte. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele é um normal. Ele tem uma quantidade de cerdas normais para um pincel de blush. Ele é chanfrado, o que já facilita na aplicação, tanto na aplicação do blush, que ele se adapta bem à forma da bochechinha, e também ao formato do pincel de contorno. Esse aqui custou R$7, tá? Agora vamos pro pincel de base. Pincel de base existem 3 pincéis, que é o língua de gato, que é esse aqui, ó. O dual fiber, que é esse aqui, ó. E o flat top. Eu já encomendei os meus, mas os meus não chegaram ainda. Então, assim, o que eu gosto de usar e o que eu acho, assim, que seja mais fácil de lidar é o língua de gato. Só que eu ainda não testei o flat top. É o língua de gato, ó. Esse aqui é o que eu mais gosto de usar. E eu nunca comprei esse pincel assim avulso. Eu comprei esse aqui num kit, veio num kit. Mas eu comprei uma miniatura dele, que era mais ou menos aqui assim, ó, o tamanho dele, assim. E eu paguei R$7 nele, era da Belize também, tá? E era muito boa a qualidade dele, só que eu perdi, tá? E os Dual Fiber, não sei se tem alguém que gosta. O Dual Fiber do Boticário tá... esse aqui é do Boticário, ó. Ele tá pra 30 e poucos reais, alguma coisa assim. E esse Dual Fiber da Macrylan eu paguei R$10, se não me engano. Ó, ele é bem denso, tá? Paguei R$10 nele. Ó, pincel chanfrado. O pincel chanfrado, ele é um dos que tem mais utilidades, assim, que tu pode substituir, sabe?
Ele pode ser usado para preencher a sobrancelha, ele pode ser usado para passar o delineador em gel, ele pode ser usado para fazer o sombreado aqui, passando sombra marrom ou sombra preta, ele pode ser usado para iluminar o cantinho interno pelo tamanho dele, que dá mais precisão. Então é sempre bom a gente ter um pincel chanfrado, porque ele cobre 1001 funções, tá? Nunca comprei o pincel chanfrado avulso, mas eu já vi o preço dele em algumas lojas e sei que tá 5 e pouco, 6 e pouco, da marca da Marchette, tá? Eu paguei R$6,50, se não me engano, num que eu comprei e aí eu perdi depois. Eu comprei, mas é pior. Eu comprei e perdi depois, eu paguei R$6,50. Agora vamos para o pincel de côncavo. Pincel de côncavo é esse pincel gordinho aqui, ó. Que ele é mais pontudinho no final e ele começa gordinho e vai dando uma afinadinha, olha. Não sei se vocês vão conseguir identificar, tá? Pincel de côncavo, eu não chamaria muito esses pincéis que são mais molezinhos, assim, mais fofinhos de pincel de côncavo. Eu uso eles mais pra esfumar, porque eles dão um efeito muito bom quando usados pra esfumar. Então, assim, ele é um pincel essencial? Mas ele pode ser substituído por um pincel que eu gosto muito e que custou R$2,90, eu acho. Que é esse pincel aqui, ó, da Macrylan, olha. Que ele é fofão, assim, ó. Ele é largão, ó. E bem fofão. Pode ver que ele é bem denso, tá? Por que eu digo que o pincel de côncavo e o pincel de esfumar pode ser substituído por esse pincel? Porque esse pincel, como ele é um pouco achatado, por mais que ele não seja tanto, mas ele é um pouco achatado, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, naquela dobrinha que a gente tem o fundinho, sabe? Bem no côncavo mesmo. E também, por ele ter uma quantidade de cerdas, sabe, bem grande, ele também faz a função de esfumar as bordas, até de iluminar rente a sobrancelha se ele estiver limpinho, tá? Então eu dou a dica pra vocês, comprem um pincel fofão, assim, ó. Esse aqui é da Macrylan, acho que eu já disse. Paguei R$2,90, gente, R$2,90 nesse pincel. E ele não solta pelinho, nada. Eu já lavei ele, eu acho que umas 5 vezes e não aconteceu nada com ele. Então ele esfuma, dá pra iluminar a sobrancelha, dá pra marcar o côncavo, sabe? Inúmeras funções, então não tem por que a gente comprar um pincel pra cada função se a gente tem como substituir, tá bom? Agora vamos pro pincel de esponjinha. O que eu vou falar sobre o pincel de esponjinha? Pincel de esponjinha, ele pode ser vendido separadamente, assim como esses aqui. Claro, esse aqui veio no kit rosa e branco. Mas ele pode ser vendido separadamente, assim como os outros pincéis, né? Só que, se não me engano, ele é 13 e pouco, 4 e pouco. E a minha mãe trouxe pra mim essa caixinha aqui, esse kitzinho de esponjinhas, ó. Vem 10 esponjinhas, se não me engano, mas não estão aqui porque eu já tirei. Mas, assim, isso aqui foi menos de R$2. Então, tu pensa, tu compra um kitzinho assim, de esponjinha, por menos de R$2, e aí tu vai ter mais disponibilidade pra sujar com outras cores do que tu comprar por 2, 3, por mais que seja R$1 um pincel de esponjinha, tu vai ter um pincel que tu vai poder usar pra qualquer outra coisa, só que tu vai ter que limpar ele. E com um kitzinho assim que tu paga menos de R$2, tu vai ter várias opções e não vai precisar estar limpando toda hora. Agora, o último pincel que eu vim falar pra vocês, que é o pincel de sobrancelha. Tem 2 tipos. Tem o pincel que é um pentezinho com a escovinha, ó, aqui esse lado é a escovinha e aqui desse lado é um pentezinho. Ele serve pra pentear a sobrancelha, pra arrumar e até mesmo pra desempelotar os cílios. Eu uso muito. Eu tenho um que eu uso pra desempelotar os cílios e outro que eu uso só pra sobrancelha. E também tem esse aqui, ó, que ele imita um aplicador de rímel. No momento, eu tô usando ele como um aplicador de rímel, porque o aplicador do meu rímel que eu gostava, ele quebrou e ficou lá dentro. Então, eu boto ele e aplico normal. Mas ele também serve pra pentear a sobrancelha e também serve pra desempelotar os cílios, tá? Ele tem essas 2 funções.
Esse pincel, gente, eu juro pra vocês que se eu falar o preço, eu vou estar mentindo pra vocês, porque eu não tenho a mínima ideia de quanto saiu. Se a gente puder substituir pra gente economizar e tal, quando a gente tiver apertado financeiramente e tal, eu acho que é válido, né? E, por mais que seja temporário e que mais tarde a gente possa juntar um dinheirinho e comprar e completar nosso kit e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido as dicas que eu acabei de falar pra vocês. E se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal se você quiser acompanhar as atualizações. E adiciona seus favoritos se você quiser lembrar dele pra alguma ocasião, tá bom? Qualquer dúvida, box de informações, tá o link do blog, tá o meu Facebook, a fanpage do blog e o meu e-mail, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!